A nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa tarde, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das segundas-feiras. Hoje, a emissão 188 do nosso programa, do dia 2 de agosto de 2019. Desejo a todos um fim de tarde cheio de harmonia e paz. Boa viagem àqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho àqueles que nos ouvem no local de trabalho. E queremos a sua companhia aí desse lado. Mas comigo em estúdio tenho Vítor Costeira e Manuela Diniz, como sempre. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo o auditório. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham todas as sextas-feiras, mesmo naquelas em que cá não estamos. Infelizmente haverá algumas. Mas é melhor não falarmos disso. Está perto das nossas férias. É melhor não falarmos disso. Mesmo quando cá não estivermos, se faz favor, compareçam. Exatamente, eles já estão aqui a manifestar. E hoje esta emissão é especial, mais uma emissão especial com uma autora, com Risoleta Pinto Pedro. Boa tarde, Risoleta, bem-vinda à Rádio Voz de Alenquer. Obrigada por ter aceito o convite a estar connosco e teremos aqui 2 horas de boa partilha, com toda a certeza. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui por várias razões que depois teremos a oportunidade de desvendar aos nossos ouvintes. O mais recente livro lançado, vou deixar já uma pista, o mais recente livro lançado pela Risoleta é A Vontade de Alão. E é uma história que dirá muito a quem conhece um pouco da história de Alenquer, com certeza só este título. Mas nós temos muito mais para contar sobre a Risoleta e temos aqui estas 2 horas. Estaremos aqui até perto das 22 horas. Queremos a sua companhia em 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt. Procuro a paz no meio da guerra, e é linda a sombra que não vejo. Procuro a paz líquida na terra, e é doce a pele oculta que não beijo. Procuro a paz nos olhos ensonados, e ao longe sinto a cor e o som do canto seu. Procuro a paz nos mitos desta terra. Chamo Ulisses, Mercúrio, Prometeu. Não há muito, partiram desgostosos de uma paz que esquivava, lhes fugia. Chamo então a criança primitiva, que ontem era. Resplandece aos meus olhos deslumbrados e avança flutuando numa estreia. Corro e salto veloz em tal tapete. Não procuro mais, não quero, não preciso, pois a paz que ela me traz sou eu inteira. Risoleta Pinto Pedro. À janela do sol, a lua acesa, o aquário dormindo, um peixe só, num pé ou em outro. Eu via tudo. Uma mãe transparente, um filho velho, uma bela princesa, minha avó. Era assim o sonho que passava. Acordei e calei, não estava só. Uma aranha com alma teve uma vez uma teima de que não havia areia no deserto. Uma aranha enamorada viu uma vez uma fada que vivia emaranhada muito perto. Uma aranha no deserto foi uma vez a um concerto e ficou catalisada, o coração no aperto, e uma aranha que desenha fez-me uma vez um convite e abriu-me o apetite do deserto. Uma aranha que passeia fez-me uma vez uma teia e levou-me após a ceia ao almoço, pelo espaço, e no extremo e no fio do seu braço cheguei, já estava escuro,
ao deserto, que era perto. Aí pousei docemente e vi doces e sementes cor do sol, como um mar ou um lençol. Aí dormi e nadei e comi, sem me cansar, até fartar. Uma aranha do ar fui uma vez visitar e fiquei estarrecida e divertida com a teia que tecia. Era a vida. Risoleta Pinto Pedro. Muito bom. Parabéns. É de um livro que se chama... Esses dois poemas que... Estes dois últimos poemas de o livro Cantarolares com Sabor Azul. Um dos livros da nossa autora. Um dos. Exatamente. É uma visão muito bonita das aranhas. A ver as aranhas Sim. De uma outra A forma. literatura serve para isso também. No fundo, metaforicamente, temos um pouco de aranha. Todos nós temos um pouco de aranha. Temos esse Na arquétipo. parte mais construtiva, Exato. esquecendo que há também na parte mais destrutiva, mas isso faz parte da vida, não é? É a vida. É isso mesmo. Exato. Os animais representam um arquétipo, não é? Então nós temos esses arquétipos todos Exato. dentro de nós. É isso mesmo. É isso mesmo. E quem é a nossa convidada de hoje? Pois vamos passar a ler aqui um bocadinho para que saibam quem é esta autora. Risoleta C. Pinto Pedro tem escrito e publicado romance, novela, conto, poesia, canção, ópera, cantata, ensaio e BD. 22 publicações a título individual até hoje, sem incluir as parcerias em manuais, coletâneas e revistas com A Ideia, Saudade, Divir, Cintilações, Nova Águia, etc. Das publicações individuais destaca, entre outros, A Criança Suspensa, Prémio Ferreira de Castro, da Câmara Municipal de Sintra, O Corpo e a Tela, O Aniversário, Prémio Revelação APE IPBL, 1994, O Arquiteto, Vinete in Silentio, não sei se é bem assim que se diz, A Venite em Venite Silêncio. Silêncio. E outros nas editoras Diffel, UGEN e Unicef. É isto? Unicep. A Unicep. UNINE e Unicep são as duas editoras, sim. Pela Indícios de Ouro, O Sol de Tarot de Sintra. Pelos Padrões Culturais, O Homem da Minha Vida, O Pecado do Vagabundo, Adelaide Cabet, História de uma Fundadora. Mater, Útero de Romã, pela Booklink, Happy Meal, Manjar Sentimental, pela Fundação Maria Dias Ferreira, O Mistério da Senhora das Areias, infantil, e pela Zéfiro. Tudo editoras que eu não conheço estes nomes. A literatura de Agostinho da Silva, Essa Alegre Inquietação, e António Telmo, a literatura, Iniciação, Ensaios e Crónicas. Ainda a Aprender com as Rosas, obra para soprano e grupo de câmara, interpretada no Conservatório de Música de Lisboa pelo Grupo de Música Contemporânea, e Canções sobre o 25 de Abril, para o compositor Paulo Brandão. Para o compositor Jorge Salgueiro, o Achamento do Brasil, ópera, o compositor Cantata, Kate e Shate musical, entre obras publicadas em banda desenhada com CD, e a canção Conquista-me, editada em CD pelos Negros da Luz, ainda a peça Os Senhores da Morte, para a compositora Helena Romão. Foi também 2 vezes premiada na poesia pela Sociedade de Língua Portuguesa. Escreveu teatro para o grupo Teatro de Leiria e poemas e outros textos para os espetáculos da Companhia de Dança Amálgama, assim como fez crónica, Quarta Crescente, para o programa Despertar dos Músicos na Antena 2. Textos sobre artes plásticas para catálogos de exposições de diversos artistas, conferências e palestras em colóquios e congressos, nomeadamente sobre Agostinho da Silva, António Telmo, Fernando Pessoa, Jaime Salazar Sampaio, Bocage, Teixeira de Pascoais, Sebastião da Gama e outros autores, ou temas afins. Membro do projeto António Telmo Vida e Obra e do Gabinete de Estudos Agostinho da Silva. Prepara neste momento, em colaboração com Pedro Martins, a biografia de António Telmo, com a apresentação prevista para o final da década. No ambiente das atividades do projeto António Telmo Vida e Obra, e a convite do seu coordenador, recentemente organizou
anotou e posfaciou a poesia de António Telmo no 6º volume, Viagem a Granada, seguida de poesia, das obras completas do filósofo, publicadas pela Zéfiro. É também de sua autoria o prefácio à 9ª edição. Em janeiro de 2017, António Telmo, Literatura e Iniciação, publicada pela Zéfiro. Em julho desse mesmo ano, Cantarolares com Sabor Azul, pela editora Sem Nome, e da mesma editora, em julho de 2018, Ávida Vida, ambos de poesia. Da mesma editora, em julho de 2019, A Vontade de Alão. É cronista regular em publicações eletrónicas e em papel. Foi orientadora de estágio pedagógico durante 10 anos em trabalho laboratorial na linha de movimento da Escola Moderna, professora de Língua e Literatura em várias escolas secundárias, entre as quais, mais demoradamente, na Escola Secundária Artística António Arroio. Criou o curso multidisciplinar Cuidar, Arte e Terapia e orientou oficinas de uma disciplina totalmente inédita, escrita curativa, numa perspectiva artística e terapêutica inserida no projeto O que Arte Cura, criado por si. Atualmente dedica-se inteiramente aos seus projetos de escrita. É esta a biografia da nossa autora de hoje. Qual foi o primeiro livro que editou, Risoleta? O primeiro foi A Criança Suspensa. A Criança Suspensa. E esse livro foi em que ano, ainda assim? Foi em 1994, 95, para aí. E era um livro que tratava o quê? Qual era a temática? Este livro foi um livro que eu escrevi a experimentar, a ver se sabia escrever. E tratava de uma história, aquilo que desencadeou a minha escrita, em termos assim mais sistemáticos, porque depois não parei mais, foi uma tragédia, foi a morte de um filho. E eu fiquei como se imagina, não é? Como se imagina, e ao fim de algum tempo comecei a pensar que não podia continuar a viver assim e que precisava de tomar decisões, e que uma delas era procurar uma razão de viver por mim. E então lembrei-me que as pessoas diziam desde pequenina que eu sabia escrever bem, e aquilo nunca me tinha entrado. Eu ouvia aquilo, mas era como se não percebesse. E então, vamos lá ver, será que eu escrevo mesmo bem? E escrevi esse livro. Não é autobiográfico, mas é muito inspirado em vivências e experiências com um filho. E enviei para experimentar, enviei para o concurso Ferreira de Castro, da Câmara de Sintra, e foi-me atribuído o prémio. De maneira que a partir daí ficou o gosto. Ficou o vício. Porque esse gosto já vinha da profissão, até que também... Sim, quer dizer, eu sempre gostei muito de literatura. Eu era sobretudo uma grande leitora desde sempre. Desde sempre fui uma grande leitora, mas era um bocado preguiçosa para escrever. Eu gostava mesmo muito era de ler. E depois, paradoxalmente, a vida às vezes conduz-nos por caminhos enviosados, não é? Quando experimentei este prazer enorme, apesar de ter sido desencadeado por razões dolorosas, mas depois o escrever foi como que um processo de transformação, uma alquimia, e deu-me prazer escrever, e a partir daí ficou no sangue. Ficou... Já estava, não sei. E já estava, foi aflorado e saiu cá para fora de uma maneira... Isto, nem tudo o que é mau é sempre mau, e depois o ser humano supera-se. Sim. Exatamente. Porque depois a seguir experimentei mandar para a Associação Portuguesa de Escritores para o Prémio Revelação e recebi também o Prémio Revelação, portanto... É sem grandes dúvidas que a escrita era... muito. Que a escrita era merecedora disso. E depois também temos aqui musicais, cantata, uma série de obra além de livros. Sim, isso foi acontecendo, porque eu sempre estive muito ligada às artes, às várias artes, e cantava.
e tinha amigos, e tenho amigos compositores e músicos, e então começaram a desafiar-me para escrever para música, e foi assim, não foi nada planeado, aconteceu, e como eu gosto muito de música e também tenho um sentido musical e rítmico, não me foi difícil escrever para música, porque a música já estava dentro de mim, de modo que foi também assim uma experiência muito feliz, esta da canção, da cantata, do musical, da ópera. Porque escrever narrativa, escrever poesia, escrever letras de música são tudo coisas diferentes, não é, Vítor? Por completo, até porque há uma característica especial em termos da escrita para canções. Não é qualquer poema que encaixa em qualquer canção. E nós podemos até ver o contrário. Sabemos isso perfeitamente. Se nós isolarmos determinados êxitos daqueles que cantarolamos, mas se isolarmos a letra da música, muitas vezes ficamos um pouco quase que desiludidos. A letra é só isto. O que é certo é que não é qualquer tipo, não é um grande poema de um Fernando Pessoa, de um grande autor, que encaixem numa música. É preciso saber escrever para... E aqui houve uma experiência muito engraçada, porque em relação, por exemplo, à ópera, ao Achamento do Brasil, a ópera já estava escrita e musicada, e depois pediram para fazer um novo libreto para aquela música. Portanto, eu tive de encaixar texto numa música que já existia. E depois aconteceu uma coisa ainda mais engraçada, quando o Jorge Salgueiro, que é o compositor, decidiu fazer um projeto que era as canções eróticas portuguesas, em que ele fez música para poemas de Camões, Bocage, mas também de poetas contemporâneos. Pediu-me para pegar numa das áreas da ópera, e fazer, aliás, não foi da ópera, isto já foi da cantata, eu agora já estou a misturar as coisas. Da ópera, de facto, eu escrevi o texto, o libreto para uma música já existente, e da cantata ele pediu-me para, a partir de uma área, fazer um outro poema que tivesse algo de erótico para ele incluir no projeto das canções eróticas. E eu fiz o máximo que consegui, eu acho que não é muito erótico, mas enfim, foi o que eu consegui, e existe, e está aí num CD para possivelmente ouvirmos hoje, não é? Vamos daqui a pouco, já vamos Sim. ouvir pelo menos essa que temos acesso. E a primeira obra, A Criança Suspensa, foi editada por que editora? Foi editada pela Uguine, porque a Uguine soube do meu prémio, Ferreira de Castro, e depois convidou-me para... fazer a edição do... Perguntou-me se tinha alguma coisa escrita, e eu realmente já tinha começado a escrever outro livro, e foi portanto está a perguntar-me do primeiro livro. O primeiro livro, A Criança... Não, o primeiro livro foi pela Câmara de Sintra. O prémio deu a edição do livro. Sim, também. Exato. O segundo depois é que foi pela Uguine. Exatamente. E depois o Mistério da Senhora das Areias, infantil. Isso foi um desafio que me foi feito pela Câmara Municipal de Ferreira do Zezer e a Fundação Dias Ferreira, que é uma fundação que existe lá, e normalmente trabalham em conjunto, a Fundação e a Câmara, e fazem publicações excelentes, e tem uma coleção que são as lendas do concelho. Lendas e narrativas, e propuseram-me 2 ou 3 lendas e eu escolhi esta, a história da Senhora das Areias, e foi assim que aconteceu. Peço desculpa, portanto houve uma reescrita dessa... Exato, inspirei-me na história da Senhora das Areias e depois inventei. Ficcionou-se a ficção. É isso mesmo, ficcionei sobre a história, exato, sobre a lenda. A literatura de Agostinho da Silva, Essa Alegre Inquietação, e António Telmo, Literatura e Iniciação, Ensaios e Crónicas. Agostinho da Silva, há uma forte ligação a Agostinho da Silva. E depois ao António Telmo. O Agostinho da Silva é um autor que eu já conheço há alguns anos e que ainda eu era professora e fui assistir inclusivamente a algumas conferências dele com os meus alunos.
não cheguei a contactar com ele pessoalmente por timidez, por achar que não tinha o direito de ir incomodar uma pessoa como ele, porque tive essa oportunidade, mas pronto, foi assim um bocado. Nós aqui já falamos algumas vezes e já dedicamos um programa ainda este ano a Agostinho da Silva, porque também... E quem é António Telmo? O António Telmo é da geração seguinte, é também do grupo da filosofia portuguesa, não é? Que pertence ao Agostinho. Embora tanto um como o outro não sejam, a formação deles não é filosofia, eles são de clássicas, tanto um como o outro. O Agostinho da Silva está ligado à filologia, não é? Sim, a formação dele é clássicas, clássicas, e a do António Telmo também. E o António Telmo, portanto, eles eram amigos e conheciam o trabalho um do outro, e quando o Agostinho da Silva esteve em Brasília e ajudou lá a fundar a universidade, convidou o António Telmo a ir para lá. E então estiveram lá os dois e com outros também, agora deu-me uma branca, mas... Daqui a bocado já vem... E, portanto, estiveram ambos lá a lecionar filosofia, literatura portuguesa, literatura clássica. E, portanto, o António Telmo é também um pensador português fundamental não tão conhecido como Agostinho da Silva. Daqui eu ter feito esse ênfase. Eles são diferentes, eles são muito diferentes. O Agostinho da Silva é um pensador profundo, mas é um homem muito da ação. E o António Telmo tem um pensamento muito mais introvertido, sim, também mais hermético, e, portanto, dedicado à escrita e à reflexão, também ao ensino, mas, embora eles pertençam ambos à filosofia portuguesa e tenham muitas características em comum, mas depois têm características pessoais diferentes, o que faz com que um seja uma luz que é impossível não ver, e o outro é uma luz que não é inferior, mas está um pouco oculta. E inclusive os mídias, portanto, também se direcionam muito mais facilmente para a luz. Para a luz, metaforicamente são atraídos, não é? Sim. E aqui eu recordo-me na RTP, o Agostinho da Silva teve uns programas na RTP que ele lamentou depois. Foi muito difícil para ele e ele lamentou ter submetido àquilo. Houve alguns entrevistadores que não foram propriamente muito corretos, nem mereceram o entrevistado, e ele arrependeu-se um bocado, mas na verdade, devido a isso, ele ficou a ser conhecido pelo grande público, é verdade, e as pessoas têm saudades. Há muita gente que diz que o conheceu assim e que tem saudades dessas entrevistas. Eu gosto mais do encontro com ele a partir dos livros, porque é muito mais profundo. Mas passe a comparação, o Agostinho da Silva, relativamente aos mídias e ao público, ao grande auditório, faz-me lembrar um pouco o Hermano da Câmara, não, como é que ele se chamava? Agora passou muito bem, o historiador. O historiador, sim, o Saraiva. Saraiva. Sim. Exatamente. António José Saraiva. José António Saraiva. Bom, o irmão, agora não sei. Mas eles, portanto, são duas figuras incontornáveis também, sim. E que a própria televisão, neste caso a televisão, permitiu o conhecimento do público, do grande público. Exatamente. O António Telmo é considerado por alguns como José Hermano Saraiva. O António Telmo há quem o considere o filósofo do futuro. Para ser apreciado no futuro. Está à frente. Temos essa. Está à frente. É interessante, e fiz mais porque António Telmo é um nome que passa um bocadinho mais despercebido a todos aqueles que nos estão a ouvir. Viveu aqui perto, ele viveu aqui em Arruda até aos 16 anos. Exatamente, e tem algumas ligações também aqui com o nosso Conselho de Alenquer. O António Telmo. O António Telmo. Principalmente por causa da Ruda.
que é aqui muito perto. Exatamente, que geograficamente estamos Sim. mesmo muito bem colocados. Sim. E nós vamos para o primeiro bloco publicitário, porque o relógio já está a mandar. Aqui quem manda é o relógio. Tira-nos o tempo aqui. Exatamente, e voltamos já de seguida. É um breve intervalo. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Estamos de volta, foi mesmo um breve intervalo, são 20 horas e 33 minutos. E há aqui muitos amigos a interagirem connosco no Facebook, no nosso vídeo, que estamos a transmitir com som e imagem. E já agora peço para que divulguem o vídeo, porque quantas mais divulgações houverem, mais pessoas que gostam da literatura, da poesia, da escrita, dos livros, conseguem tomar conhecimento do nosso programa e interagirem também connosco. Está aqui um comentário, eu peço desculpa, mais uma vez, não irei ler todos, mas vou ler um em especial, Sara Raposo Tenório, boa noite a todos. Sandra Raposo Tenório, a entrevista é muito especial, parabéns e um grande abraço aqui do Brasil. Portanto, nós estamos... A internet tem esta magia de nos levar, e eu penso que é alguém que também está ligado à Risoleta. Sim, ela é a mulher do José Paz de Carvalho e esteve cá agora há pouco tempo e esteve no meu casamento agora no dia 14. Que foi o lançamento do livro, o meu aniversário e o casamento. O dia 14 foi um dia muito especial para a Risoleta. Foi uma tripla festa e ela esteve. Também esteve. Ela está, um beijinho para ela também, que também tem... Sim, também. Que também tomou conhecimento do programa e também tem interagido connosco. Antes de abrirmos, há aqui uma frase desta rica biografia, uma não, há duas pelo menos, mas há uma delas que me suscita muito interesse, muita admiração também. A arte cura, é que isto é baseado naquele ditado português, o que arde cura. A arte cura mesmo. Como é que a arte tem essa como é que nós poderemos passar essa mensagem? A arte tem essa capacidade. Agora, a decisão da cura é sempre do próprio. A arte em si tem essa possibilidade, mas é preciso ir ao encontro dela. É uma viagem de si para si mesmo. No meu caso, a arte curou-me de uma profunda depressão causada pela morte de um filho. Mas a viagem teve que ser por vontade própria. Mas eu tive de ir ao encontro dela, não é? Tive de fazer esse caminho. Sim, a arte cura. Aliás, eu acredito que o futuro vai ser a arte, a filosofia e a ciência ligadas, não é? A arte, a filosofia, a ciência e eventualmente a religião, embora possamos também ver a religião na parte filosófica, não é? Mas não é possível de outra forma. Obrigado. Pois, porque eu tinha guardado para um bocadinho mais tarde, até o próprio projeto, uma disciplina inédita, escrita curativa. Isto era para transmitir aos alunos Sim, este projeto não era propriamente para alunos de escolas, era para todos os cuidadores. Isto é, os cuidadores podem ser um pai, uma mãe, um enfermeiro, um médico, um professor, um tio, alguém que tem um cão, ou um gato, mesmo que não tenha mais ninguém. Portanto, todos os que cuidam de alguém precisam de aprender a cuidar de si mesmos. E portanto, mesmo que não haja ninguém para quem cuidar, há o próprio, não é? Ao próprio. E, portanto, era nesta perspectiva do cuidador. O ser humano enquanto cuidador. Quanto mais não seja do universo, e já não é do mundo, da Terra, do planeta. Mas tem de começar por ele próprio. Tem de começar por ele próprio. Por isso, de si próprio. Daí este curso, que tinha várias disciplinas, nomeadamente a massagem, a automassagem, o shiatsu, a meditação, a escrita numa perspectiva curativa, o qigong, que é uma
uma arte marcial, a chinesa, enfim, e outras disciplinas, eram várias. É um projeto muito interessante, ficamos quase com vontade de o integrar. Não é? Neste momento estamos em pausa, mas penso que voltará a acontecer. Espero que sim, porque penso exatamente, tudo acontece quando tem que acontecer. O que nós agora vamos passar a uma rubrica que os nossos ouvintes também estão muito curiosos para entrarmos neste campo. Vamos sair um bocadinho da risoleta e vamos entrar numa outra rubrica que acontece sempre que temos convidados, que é a... O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. O autor e o leitor numa união ímpar. Porque também o que seria do autor se não fosse o leitor, mas ao mesmo tempo não é o caso. É o repto dado pelo autor e aqueles todos nossos amigos, uns com mais experiência, outros com menos experiência, que aceitaram o repto de um tema que particularmente eu gostei bastante, e confesso houve alguns comentários a dizer, e desta é que eu não consigo, e se calhar até depois conseguiram. O tema era agora estou perdido. Ao abandono sobre as mesas. Ao abandono sobre as mesas. E tivemos 18 participações. 18 participações, foi muito que é bom. muito. Fiquei surpreendida. Que já vem sendo hábito, mas desta vez chegaram mais no fim. Costumam chegar quase logo no início, provavelmente o tema fez pensar um bocadinho mais, que também é ótimo, e chegaram assim mais, praticamente ontem, foi quando chegou mais de metade talvez. Portanto, e os nossos amigos, nós agradecemos desde já. A Risoleta não faz a mínima ideia quem é que escreveu o quê, para quem, como, onde. Tem ali papelinhos com números e vai-nos passar a falar da experiência, do método, do que é que utilizou para chegar à conclusão que chegou, ou não. Muito bem. A minha primeira preocupação foi encontrar um tema que não fosse banal e que dificultasse um bocadinho o surgimento de textos banais, mas que também não dificultasse excessivamente, não é? Então andei assim, abri assim ao acaso este meu último livro, A Vontade de Alão, e há aqui uma parte, portanto, esta história, a narradora é uma cadela, a minha cadela, é ela que narra a história e ela conta, a branca, que é esta aqui. Que é preta. Esta menina, sim, que é preta, a branca que é preta, e ela diz que os donos, que não têm nome, portanto, ela chama-lhes ele e ela, deixam assim livros pela casa ao abandono sobre as mesas, o que lhe permite depois ir ler os livros. É uma cadela muito culta. Então, os meus gatos de vez em quando vão para cima dos livros, deve ser com esse intuito. O António Telmo conta num dos seus textos, agora só aqui uma pequenina parênteses, que uma vez tinha o Alcorão em cima de uma mesa e um gato deitou-se em cima do Alcorão em posição de oração virado para Meca. Os animais têm muito que se lhe diga. E nós daqui a bocadinho já vamos falar um bocadinho sobre essa área. Agora vamos Mas então, pronto, então saiu este tema. Saiu deste tema, depois eu fui começando a receber os textos pouco a pouco, não é? Por e-mail, numerados, e fui começando a ler e logo com o primeiro, sim, fiquei muito bem impressionada. E continuei a ficar muito bem impressionada. É claro que com flutuações, uns textos bastante bons, outros bons, outros suficientes, dois um pouquinho mais fracos, mas todos realmente com o mérito de se terem esforçado para corresponder àquele tema, e é uma coisa que
que me dá muita alegria e eu queria deixar aqui esta ideia de que não importa muito qual foi o texto escolhido. Embora eu tenha procurado encontrar um critério o mais objetivo possível, mas isto nunca se consegue ser totalmente objetivo perante a arte. Para já, nós não somos seres objetivos. Por muito que nos esforcemos, temos toda uma subjetividade que nos esmaga. E, por outro lado, a arte também não é uma coisa objetiva. E a literatura é arte. Então, esta foi, portanto, a conclusão que eu cheguei. Eu escolhi um texto baseado em critérios que eu estabeleci. São critérios que já venho usando há bastantes anos, com os meus alunos e depois também em júris onde estive, júris de concursos literários, e que funciona, enfim, dentro do possível funciona. Mas, se calhar, se fosse outra pessoa, mesmo com aqueles critérios, poderia sair outro texto. Outro texto poderia ter sido escolhido. Portanto, eu gostava que ficasse claro para todos os concorrentes que este foi o texto que eu escolhi segundo a minha subjetividade, procurando ser o mais objetiva possível, mas sem conseguir eliminar a subjetividade. Outra pessoa possivelmente teria escolhido outro. E estamos a falar que temos vários géneros literários dentro destas Exato. participações, Exato. portanto, que também às vezes dificulta um bocadinho. Claro. Pronto, de qualquer modo, eu criei quatro critérios. Portanto, o respeito pelo tema, o respeitar o tema proposto e integrá-lo bem no texto, portanto, o tema está lá e não está a martelo, portanto, era isto que se pretendia, e pronto, e depois de 1 ao 5 em cada critério, eu pude seriar entre 1 e 5. O segundo seria o domínio da língua, que tanto pode chegar a um domínio irrepreensível da língua e no patamar de baixo pode haver erros e alguns erros graves ou não. Depois, o terceiro critério seria a originalidade da ideia. E o quarto critério, a criatividade do ponto de vista dos recursos literários. E pronto, e foram estes critérios, seriando de 1 a 5 cada um deles, cheguei a um resultado e eu estava muito preocupada ontem porque tinha ali 3 ou 4 que estavam ao mesmo nível e depois até enviei um e-mail em resposta à Ana e disse, olha, estou aqui com um problema, mas enfim, terei de o resolver de alguma forma, mas até pode ser que aqueles que faltam me salvem. E na verdade houve um. Faltavam 2 trabalhos que chegaram ontem antes da meia-noite. Eu só os de manhã é que enviei. E de facto houve um que me salvou porque teve os 20 pontos. Portanto, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Os outros andavam entre os 18 e meio, 19. Portanto, mas muito próximos, não é? Poderiam, talvez, outra pessoa talvez os tivesse colocado. São 18 trabalhos, é São muito 18 provável que trabalhos. se fossem 18, digamos, autores, que cada um deles fosse vencedor. Sim. Têm todos Exato. Essa característica. Exato. A beleza da subjetividade. Exato, é isso mesmo, a diversidade, não é? Eu acho que a arte é isso que aumenta o valor da arte, é a pluralidade de caminhos e de sentidos e de possibilidades de avaliação. De modo que eu até tomei uma decisão que foi oferecer livros a todos os concorrentes. É inédito. Porque há alguns livros eu tenho com abundância, porque me foram dados pelas editoras. E, portanto, esses livros é bom que circulem, não é? E achei que todos mereciam. Então, é claro que o primeiro classificado, segundo o meu critério, terá A Vontade de Alão, tal como foi prometido, e terá mais 3 livros. Um é o Happy Meal, Manjar Sentimental, que é um livro que também fala de Alenquer, tal como este, porque eu vivi em Alenquer, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isto, que é editado pela Booklink, a editora Booklink. O A Vontade de Alão é editado pela Sem Nome. Depois, O Homem da Minha Vida, editado também pela Booklink, aliás, que ainda era Padrões Culturais Editora, e outro é o Aniversário, que foi o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. Pronto, o primeiro receberá
os 4. Depois os outros a seguir, que não estão todos no mesmo patamar, mas que estão todos no mesmo grupo, eu juntei-os por grupos, receberá os outros 3, não é? Não receberá a vontade de Alão, receberá os outros 3. Depois o outro grupo a seguir receberá o Homem da Minha Vida e o Aniversário. E o grupo que eu considerei talvez o que talvez tivesse algumas fragilidades, mais do ponto de vista da minha avaliação, receberá o Aniversário. Pronto. Portanto, então, pelo menos um livro Faz-me lembrar a chegada do Natal. O do Natal, seja o que for o Natal, que seja sempre, Natal que seja quando se sempre quer. bom, mas afinal de contas quem faz aniversário é que dá as prendas. Então, E então vamos- eu pensava que as pessoas vinham cá levantar os livros e trouxe-os, mas parece que não. Pronto, eu vou enviá-los depois. Depois eu darei o contacto de e-mail, alguns de Facebook. Eu depois dou a lista. Até pode ser que haja a possibilidade de haver encontro. Encontro. Sim, até pode Sim, ser. às vezes. Quem for de Lisboa sim, ou de Sesimbra, sim, exatamente. ou até daqui, se for daqui também é possível levantar Alguns que nós. Algum de nós Estamos. poderá estar com. Sim, se for de Com eles poderá ficar estamos já entre connosco. Exato, os que forem daqui Estou-me a possam lembrar, deixar cá. provavelmente há aqui 2 pessoas que talvez consigamos. E depois tenho a sensação, não tenho a certeza, mas fiquei com a sensação que o primeiro e o último eram do mesmo autor. São textos Não, muito... não. Não são. Não. Que é engraçado. Não temos mas são repetições, textos não temos São repetições. textos tão semelhantes, não são iguais, obviamente, mas poderiam ser do mesmo autor. Em termos de escrita também achei isso, mas não temos, são todos Nós de autores diferentes. Nós temos que ter a necessidade de divulgar a ideia de que não pode haver não pode haver não porque está a crescer. Senão não teríamos De tal 18, maneira- teríamos o dobro. Claro. E Portanto, só depois podem Não concorrer temos com um texto. capacidade. Ok, Não temos, muito neste bem. caso estamos a defender também o autor. Claro. Perdão, o autor. O autor, sim. Claro, Nossa, claro. fica com a semana toda. Ocupada. Pronto, já estou aqui a receber uma mensagem a dizer se me calhar um livro fica com o meu e eu Muito fico. bem. Eu estava a pensar também exatamente no. Pois, está bem. Portanto, há aqui alguns que poderão, que são pessoas que a gente vê com mais Sim, podem frequência. ficar cá, tá Então vamos, porque o tempo aqui está a correr, temos 9 minutos. Vamos então falar do grupo. Na ordem inversa, não do primeiro, mas de. 3, 2, 1. Exatamente, vamos começar do 3 para o 2, 1. 4, 3, 2, 1. Exatamente, 4, 3, 2, 1. Considerando o primeiro, não é? Sim. Pronto. Sim. Dando como quarto lugar, Sim. terceiro, vamos saber quem é o número 4. Então espera aí. Tenho que ver aqui na minha agenda. Ok, tudo bem. Aqui, enquanto procura, a Ana tem esta, entre outras, a particularidade de fazer as coisas ao contrário. Eu gosto de fazer tudo ao contrário. As Os coletâneas índices- os começam a índices- dizer para e não dá para dizer. Vamos lá ver. Então, o 4. O 4. Portanto, o grupo. Quarto, Os que recebem um livro. os que recebem um livro. Que recebem um livro. Quer que diga os números, não é? Sim. Foi o número 2, O número 2, o 4, o 4, o 5, o 5, o 9, o 9, o 13, o 13, o 14, o 14, o 15 o 15 e o 16. e o 16. E agora vamos passar a outro patamar. Ok. Os que recebem 3 livros são o 1, os que recebem. Não, perdão. Os que recebem 2 livros. 2 Não é? livros. Recebem 2 livros. Então, os que recebem 2 livros, eu próprio estou agora aqui. Portanto, estes que O dissemos terceiro. recebem um livro, O terceiro. não é? Exato. Deixa-me cá ver. Então, os que recebem em terceiro está o 6, O 6, o 7, o 6, o 7, o 8, o 8, o 11, perdão, o há bocadinho disse o 11, não, ok, o 11 o 11 e o 12. e o
12. Certo. E agora faltam-nos os primeiros, portanto isto... Os que recebem 2 livros. 2 livros. Falta depois o primeiro, é só um, não é? Portanto, este é um livro. O primeiro grupo é um livro. Este é 2 livros, é isso? Exato. E agora vamos a outro. Que recebem 3 livros. Os que recebem 3 livros. Então, é o 1, O 1, o 3, o 3, o 10 o 10 e o 18. e o 18. Ok. E já só nos falta um número, que é o 17, Que é o 17, que é o vencedor. que é o vencedor. Portanto, bate certo. Então, eu vou começar a dizer os números também pela ordem que foi dada, os nomes dos... Primeiro grupo. do Em quarto lugar. o quarto lugar. Em quarto lugar ficou António Feliciano, Litas Ricardo, Sónia Costa Rodrigues, Preciosa Covas, Paulo Pedro, Rosa Maria, Florinda Dias, Irene Matias. São estes os autores desse quarto Eu não estou a tomar nota, lugar. por exemplo. Mas eu tenho aqui, eu depois envio. Os que vão receber 2 livros, que estão em terceiro lugar, isto nunca nos aconteceu assim, isto é assim. Eu próprio fico Os que estão em terceiro lugar é a Ana Nunes da Mata, Francisco Pina Queiroz. Sabe quem é? Não sabe quem é o Francisco Pina Queiroz? Acho que tiveram um projeto junto, ou trabalharam junto na Casa Fernando Pessoa. Ele prometeu Francisco ligar. Queiroz, o E- Pina pronto, que estava exatamente. Francisco Queiroz, sim. Da Rocha é JRC, que nos ouve de Paris, mas ele tem família em Portugal e normalmente é assim que os livros chegam. Gabriela Rangel, Flor Bela Lourenço. Pronto. E agora vamos a quem recebe 3 livros. Filomena Fadigas, Isilda Aires, Vítor Duarte e António Fadigas, que é irmão da Filomena Fadigas. E o vencedor, aquele que a Risoleta escolheu, é a Ana Freitas, que é companheira do Francisco Queiroz. Engraçado. Ana Freitas. Portanto, temos aqui os nomes dos autores. Como o tempo também já emerge, eu ia pedir à Risoleta que me lesse o trabalho número 17, que é o vencedor, porque não conseguimos ler os 18, como é óbvio. Mas amanhã vão ser todos publicados no nosso grupo Livro Aberto para as pessoas lerem todos os trabalhos. Então o texto tem como título Ao Abandono sobre as Mesas e é assim: As mesas do mundo, altares de oração, perdidas muitas à míngua delas próprias, mais ainda de vida. Estranhos lugares esses, flutuam como boias, não por segurança, mas ao sabor da dança, onde tudo num segundo é e não é. Caixotes de lixo luxuosos reluzem de rotundos, remexem-se alguns relutantemente em abandonos, na inevitabilidade relampejante de um rebate de consciência. Caixotes de lixo, outros embaçam de melancolia, remexem-se muitos à procura de pedaços de esperança, na constância do abandono, no desespero de mais um dia. Abandono, palavra letal, ser estrangeiro no seu próprio meio, aniquilação, ausência de amor. As mesas do mundo servem abandono fumegante, quente ou gélido, em toalhas de bilros ou de fórmica esbotenada dele já impregnadas. Ao abandono sobre as mesas, estranhos, subvivemos.
Parabéns, Muitos Parabéns. parabéns, Ana Freitas. Parabéns à Ana Freitas ela e parabéns está-nos a todos ouvir. os concorrentes. Estão praticamente todos a ouvir-nos. Ana Freitas, parabéns por este bom programa, com Risoleta Pinto Pedro, que muito admiro do ponto de vista literário. Penso que ela comentou antes de nós termos dito que ela era a vencedora do desafio. Portanto, é uma admiradora também da Risoleta. E, de facto, estes trabalhos que nós temos o prazer de semanalmente de ver os autores a evoluírem, a crescerem, a estarem connosco, é maravilhoso. É maravilhoso. E o tema era de veras interessante. Vocês escreveram alguma coisa? Não chegaram a escrever. A Manuela desafiou-nos Desafiou? a semana passada. Não vamos participar. Não, mas não vou vamos. escrever, Não vamos. depois vai ser interessante. Mas depois foi uma semana. Eu também, pronto, eu não consigo. Não, também Mas consigo. felicito-vos por esta iniciativa, porque é realmente É muito interessante e conseguem interessante. congregar imensas pessoas. Exatamente, unir, porque a literatura também tem essa responsabilidade de unir, Sim. de unir pessoas, de Transformar o mundo. transformar o mundo. Porque Nós temos nas semanas ímpares ou pares, conforme queiramos, nas alternadas, temos um outro desafio em que escolhemos um autor daqueles menos divulgado, não vamos não vamos classificar, menos divulgado, e escolhemos um texto desse autor de língua portuguesa e retiramos 6 palavras, às vezes 7, desse texto e propomos ao auditório escrever Sobre livremente, essas palavras. com livremente, essas palavras. E também tem sido muito interessante. sem prémio. Sem prémio. O prémio é o desafio, é superar. Só pelo E a semana prazer. passada tivemos 28 participações com essa. 28. O que aí sim dificulta-nos a vida tremendo. Porque aí lemos todos, nesses nós lemos todos no programa. Não temos tempo. Mas vai haver sempre tempo para nós. O tempo também, nós também temos que mandar um bocadinho no tempo, mas aqui o tempo é que manda. E nós já voltamos vamos para o bloco publicitário das 21 horas e já voltamos para sabermos mais da Risoleta e para falarmos desta vontade de Alão, que eu também estou cheia de vontade desta vontade de Alão. Até já. Rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E a cada novo dia nos apaixonamos e desistimos e ressuscitamos do enorme chão d'água que nos cerca. Menina, em teu peito sinto tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar. E em teu corpo inteiro sinto frio, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu
só por mim quer-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi dos esteiros com sueiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto, anseia que as gavetas se abram, delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, 21 horas e 9 minutos. Estivemos a ouvir Pedro Barroso, mas vamos continuar aqui com a nossa convidada de hoje, Risoleta C. Pinto Pedro. Nós vamos esquecendo de dizer o C, fica assim um bocadinho para trás. Já são 3 nomes. Risoleta, há pouco, e temos aqui muito para falar, portanto, e foi magnífica e quero lhe dar os parabéns. Já tivemos vários autores que nomearam 2 primeiros lugares, e um segundo e um terceiro, mas nunca tivemos um autor
que nos tivesse feito esta surpresa maravilhosa de dar quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar e todos premiados, que vão todos com certeza se deliciar com as suas obras. Depois irão todos receber os livros, iremos combinar a forma, alguns irão ficar comigo porque são pessoas que estão próximas de mim, outras até com o Vítor, mas isso depois, os livros irão chegar porque chegam sempre. Ainda não houve ninguém a reclamar que não tivesse recebido o prémio do autor. Mas nós queremos passar à vontade de Alain. A vontade de Alain. Um livro de Risoleta C. Pinto Pedro e de Branca Clarice Cicerone de Alain. Quem conta esta história é a Clarissa. Exatamente, a Clarissa. E quem é a Clarissa? A Clarissa é uma cadela. É uma cadela que é a personagem e a narradora. É a personagem, talvez, principal e a narradora da história. Mas que também é autora, porque tem o nome aqui. Portanto, a cadela que está por trás dela é a Branca, que é a minha cadela mais velha. E que é preta. Que eu já a conheci. Já a conheci. Na contracapa deste livro nós temos uma fotografia com uma zona de Alenquer muito conhecida, e aqueles nossos amigos que nos estão a ouvir, que já fizemos alguns passeios históricos aqui por Alenquer, conhecer e fotografar Alenquer com poesia, é o Arco dos Pinéus, exatamente, que tem aqui um cão, e esta fotografia é da Risoleta. Esta fotografia foi feita aqui há uns anos, quando eu vim a Alenquer, já não sei muito bem se fazer alguma coisa ou só se matar saudades, e resolvi fazer o percurso que eu fazia de minha casa até ao colégio, até ao Externato Damião de Góis, e eu passava por baixo desse arco. E então, quando voltei a fazer este percurso, já aqui talvez há uns 10 anos, quando eu ia passar por baixo do arco, aparece-me esse cão que está aí. E eu fiquei foi um encontro tão forte, o cão apareceu-me assim, de uma forma surpreendente e foi tão tocante que eu resolvi fotografar o cão. Ainda estava muito longe de vir a ter cães, eu não tinha cães nessa altura. Mais tarde, uns anos depois, eu venho a ter uma cadela que é muito parecida com este cão. E só quando estava a escrever a história é que eu me recordei de que tinha feito uma fotografia, fui à procura lá na selva de fotos que eu tenho no computador e lá encontrei esta foto. E hoje aconteceu uma coisa também extraordinária. Cheguei mais cedo, fui fazer também este caminho, passei por baixo do arco e não é que me aparece um cão, já não por cima, mas ao fundo da rua um cão preto, parecidíssimo com este. E eu ainda fui a correr atrás dele, já não consegui. Mas já não conseguiu. Nem consegui fotografá-lo sequer. Interessante. Muito interessante. Dizem que está tudo. Isto é uma palavra em letra maiúscula. Está tudo ligado. Portanto, o Alão é o cão que está ligado à lenda da fundação de Alenquer, não é? Não sei se as pessoas daqui com certeza que conhecem. Mas temos ouvintes espalhados por todo o lado. Sim, portanto, a quando da conquista, portanto, o castelo estava em poder dos muçulmanos e o Dom Afonso Henrique estava a cercar o castelo já há bastante tempo. Quando lhe aparece um cão com as chaves na boca. E ele achou que aquilo era um sinal para tomar a cidade e disse: Alão quer que tomemos a cidade. Portanto, daí se Alão quer a vontade de Alão. E pronto, foi e depois reza a lenda que usou uma estratégia que foi arranjar uma cadela para distrair o cão para ele dar as chaves. Mas a Clarissa não gosta dessa versão. Não? Não, ela diz para não darem... Mas há outra versão. E qual é a outra versão? A outra versão é que é a da Clarissa. É preciso ler o livro. E este livro, A Vontade de Alão, foi lançado no dia 14 de julho, num dia muito especial em que a Risoleta casou, em que lançou este livro, um dia de festa, dia de aniversário também. Sim.
Aniversário. Meu e do cão pequenino, do Cookie, do nosso cão mais pequenino, mais novinho. E a coautora do livro também esteve no lançamento. Esteve no lançamento. Esteve Teve a no autorização especial da diretora da Escola de Medicina Chinesa, onde foi o lançamento do livro, para estar presente no lançamento. E portou-se bem. E nós Com temos. ela- Com a dignidade que uma autora... Falta saber a opinião dela sobre os que lá estavam. Pois, sobre os que lá está. Ela, eu acho que ela antecipa. Ela no livro... Opinou antecipadamente. Sim, ela antecipa. Aqui na contracapa do livro temos, é um livro sobre pessoas humanas e não humanas, mas nunca desumanas. Clarice é chefe de uma pequena matilha que integra mais 2 cães e um número fluente de gatos. Flutuante. Sim, porque Enganei-me. às vezes De são mais, gatos. outras vezes são menos. Gosto desta também ter aqui gatos. Na perspectiva dela, os seus amigos humanos são criaturas um pouco ingênuas, mas firmes no afeto com que se vão... Esta luz não me ajuda muito. Quotidianamente salvando. É ela a narradora desta história que começa na fundação de Portugal, ou talvez quase 8.000 anos antes, quem sabe se no começo do universo. E galga séculos em busca do amor a que não escapa ninguém, nem um triste ogre com ar de mau, mas, segundo Clarissa, consegue apurar apenas um ser profundamente desamparado em cuja reabilitação se esmera. Portanto, este livro poderemos inseri-lo em que categoria? Isto é difícil para o autor. Isto ou é não? ficção, não é? Ficção. Isto é uma ficção, portanto andará entre a novela e o romance. Mas para todas as idades. Sim, para todas as idades. Todas sim. as idades. Quer dizer, muito pequeninos não, mas eu penso que... Sim, desde a juventude. Sim, penso que eles a partir dos 8, 10 anos já poderão conseguirão acompanhar, sim. Sim, até porque hoje os nossos jovens já são muito... Eu do livro, do romance O Sem Abrigo Escolha o Destino, eu tive leitores dos 9 aos 99. Sim. E todos se identificaram com o livro. Sim. Portanto... É o caso deste livro também, o Homem da Minha Vida, que eu também tenho lido nas escolas para todas as idades. E também os adultos também gostam. São histórias que são transversais às idades. Aqui, quando se fala da fundação da nacionalidade, ou até antes, tem a ver com o facto de, quando eu estava a escrever esta história, eu soube, através de uma amiga minha, cuja filha é bióloga, e está a fazer um trabalho de investigação, que é a Ana Elizabeth Pires, está a fazer um trabalho de investigação sobre um cão, que é o cão de Muge, cuja ossada foi descoberta e está intacta, e que tem cerca de 8.000 anos. Foi descoberta ali em Muge, e eu não sabia, eu não estava muito satisfeita com a forma como a história estava a terminar, e quando me aparece o cão de Muge foi ali foi mesmo assim, uma revelação assim. Aqui no início deste livro há 2 citações, uma mais um bocadinho mais extensa e outra mais curta, mas eu vou ler esta mais curta. Antes de ter amado um animal, parte da nossa alma permaneceu desacordada. Exato. É uma citação da Notel France. Da Notel France, que está na parede do consultório da veterinária. Mas isto é muito verdade. Sim. Nós já vamos voltar a isto. Ia dizer, quem quiser adquirir este livro... Através da editora. A editora Sem Nome, que tem página no Facebook e tem site ver lá também. o e-mail, e escrevem para o e-mail e a editora envia por correio. Por correio, pronto. Só uma questão. E se for para a autora também? Eu não tenho. Não, mas pode aceder... Ou pelo menos fazer a ligação, a ponte. Posso fazer a ponte, mas... Porque algumas pessoas querem também com autógrafo, etc. Sim, só que isso é mais complicado, porque o editor não mora perto de mim. Pronto. Teria de mandar o livro, é mais fácil ser junto do editor. O mais que eu posso fazer é autografar alguns livros. Por acaso não tínhamos pensado nisso, mas posso combinar com ele
e quando nos encontrarmos eu autografar alguns livros para as pessoas que queiram autografar. Mais tarde irá haver uma edição especial, não sei se a Ana sabe, este editor faz sempre uma edição especial dos livros. Por exemplo, o Cantarolares teve depois uma edição com, não me recordo quantos, mas um número restrito de livros, em que o ilustrador desenhou mesmo sobre o próprio livro em várias páginas, desenhou e fez outro tipo de coisas. E no seguinte, na Ave da Vida, também a ilustradora, também a Ana Margarida Bataglia, também agiu sobre o livro. Portanto, são exemplares personalizados. Este aqui, A Vontade de Alão, também vai ter intervenção minha e da Branca. A Branca também vai ter lá a patinha. A patinha. E eu vou escrever qualquer coisa relacionado com profecias do Alão. Muito bem. O tempo por aqui vai correndo. Há algumas pessoas que vão querer falar também com a Risoleta e nós vamos passar aqui uma pequena brincadeira a sério, nós brincamos a sério, umas perguntas que costumam ser mais. Hoje vamos nos restringir a 3 porque o tempo está a avançar e nós não estamos a conseguir ir a todas as áreas de uma vasta obra e tem que ser muito bem explorada. Vamos fazer 3 perguntas, uma eu, outra ao Vítor e outra à Manuela. São assim perguntas aleatórias, coisas para nós conhecermos se calhar um bocadinho mais a autora, e a primeira resposta que lhe vier à cabeça é aquela que nos vai dar com toda a espontaneidade que também tem mostrado que tem. O que representa para a sua vida os animais? Que força lhe transmite? A alegria, o amor incondicional, acima de tudo isso, a alegria e a aprendizagem do amor. Eles têm sido os grandes mestres do amor. Outros seres também, outros seres humanos, mas eles de uma forma surpreendente para mim. Foram uma presença na minha vida com que eu realmente não contava a partir de uma certa altura e que me apareceu através dos meus filhos. A determinada altura no livro Sem Abrigo, que também, inclusive é quem se chama Sem Abrigo, é o cão, que também há um cão, eu digo que os animais têm alma. Será que têm? Alguns cientistas dizem que sim. Eu acredito que sim. Poderia contar aqui algumas histórias, mas não vale a pena, fica para outra altura. Também não está aqui, mas eu também assim muito rapidamente, até porque tem a ver um pouco connosco. Será que somos nós que adotamos o animal ou é o animal que nos adota a nós? Parece que na maioria das vezes é o animal que nos adota. Quando eu fui... Que nos escolhe. Quando eu fui àquele centro do Cadaval onde estava a Branca, eram vários irmãos da mesma ninhada e aquela veio ter comigo. Foi ela. Plantas ou flores? Qual delas para alegrar o dia? Plantas ou flores? De preferência as duas. Portanto, sem preferência, por exemplo, na altura se optar por uma flor, não em detrimento de uma, mas apenas porque se quer naquela altura. Sim, não... A cor tem algo a ver com essa opção? Não, é um todo, é um sentir no momento. É um todo que pode passar para além da cor. Pode passar para além da cor. Não há uma cor preferida em termos de flor? Não. O que a terra lhe diz quando acorda? O que é que... A terra lhe diz quando acorda? Que suporta o meu peso, que me acolhe e que me protege. Muito bem. Obrigada também. Era isto que nós queríamos, assim, saber um bocadinho mais sobre a Risoleta. Nós vamos abrir a nossa linha e 263-71822 é o número para onde nos podem ligar. E eu vou pedir ao Vítor que leia a opinião de um leitor que eu... Tinha trazido. Tinhas trazido. Nós estamos sempre em sintonia, pronto. Tinha trazido. Que nós roubamos, assim, das páginas de Facebook
para trazermos, que é muito interessante esta opinião. E 263718222, o número para onde nos pode ligar. Hoje, para falar com a nossa autora, colocar alguma questão à nossa autora, ler algo dela, Risoleta C. Pinto Pedro. 263718222. No tempo em que os animais falavam, sim, mas eles continuam a falar em todas as épocas. E quando não falam, pelo menos sabem escutar. É essa virtude que o padre António Vieira plasmou superiormente no seu sermão de Santo António aos Peixes. No recente livro de Risoleta Pinto Pedro, A Vontade de Alão, das edições Sem Nome, Branca Clarissa, bicho canino, conduz outros da mesma espécie, o que, até no reino animal, confirma a dimensão humana. Quer se queira, quer não, é o lado feminino que, seja como for, conduz subtilmente o seu complemento masculino. Esta aventura de A Vontade de Alão é também uma viagem pela memória de pensadores como António Telmo. Na sua casa coabitavam Tejo e Leda, aos quais só faltava falar, segundo eu próprio. Pela história de Portugal, onde encontramos, por exemplo, lugares como Alenquer e o Mosteiro dos Jerónimos. Aí, Branca Clarice tem uma das mais imprevisíveis cenas, exaltando-se a memória dos ossos, cobiçados pelos caninos, e outros ossos que foram incrustados nas velhas paredes do mosteiro. Musa e Lusa são bichos de miar, que surgem também na história. Quando nos debruçamos sobre a fascinante literatura das fábulas, alegorias e todos os contextos em que os bichos se movem e fazem mover, é inevitável, no caso português, a referência a Bichos de Miguel Torga, onde, todavia, Nero é um cão de caça, mas que, ainda assim, vai à missa aos domingos e fica enroscado aos pés da dona a ouvir o padre. Bicho bem diferente da Branca Clarissa, que discursa como bem entende, animal rústico e urbano, que, conhecendo o antigo rego de água, entende lindamente o que é uma canalização. Opina sobre telemóveis, entre outras matérias, e fala sem rodeios aos seres humanos. Enfim, um animal já do século XXI. Olham-se furtiva e tristemente ao espelho e têm uma espantosa intolerância à dor, para a qual transportam sempre um antídoto adequado. Eliminam as sensações físicas e não falam dos sonhos. Enviam e-mails e SMS e passam horas ao telefone em conversas vazias, perguntando-se uns aos outros onde estão. Publicam nas redes sociais fotos de pratos que devoram sem saborear. Texto de Eduardo Aroso, em julho de 2019. Uma citação. É uma citação. É um texto magnífico de Eduardo Aroso. É uma observação da Clarissa sobre os humanos. Exato. O Eduardo Aroso faz parte desta linhagem da filosofia portuguesa e conheceu o António Telmo aqui em Alenquer. Vejam bem. A ligação que há e que surgiu assim... É muito engraçado. Do nada. Será que é do nada? O texto é excelente também. É muito bom. O texto é excelente. Será que é do nada? Será que os acasos existem? Não acredito muito nisso. Eu também Mas não. se entrássemos pelo filosófico, se o nada é nada, é porque também existe. Exatamente. E nós temos alguém do outro lado que nos quer cumprimentar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Agora é melhor... Só um bocadinho, Rui. Exatamente, senão não consegue ouvir o Rui. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu já disse... Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, Clarice. Boa noite, Ana Coelho. E boa noite, Vitor. A Clarice não está aqui em estúdio. Quem está é a Risoleta. Estou a representá-la. Está a representar a Clarice. Peço desculpa que atropei as coisas, atropei o nome. Não faz mal, não faz mal. Um bocadinho. Boa noite a todos e a todas. Eu, como não podia deixar de ligar para aí, como todas as semanas o faço, esta é mais uma semana. Queria felicitar a todos pelo trabalho que fazem, desde a Ana, ao Vitor e a esta senhora que agora me parou o nome. Portanto, um bom trabalho para todos, todas, um beijinho, e queria também deixar uma dica, portanto,
cumprimentos para a Beatriz Reis Mouros, o João Paulo Ornhá, a Gina Alves e todos os ouvintes da Rádio Voz de Alenquer, que são muitos e bons. Rui, o nosso camionista de serviço que vai sempre na nossa companhia e que não perde uma das nossas emissões. Obrigada, Rui. Boa viagem, boa viagem. Obrigado, Boa noite, obrigado. Rui. Obrigado, boa viagem. Bom fim de Boa semana noite, para Rui. Um todos. grande Obrigada, abraço. bom fim de semana. Outro. Obrigado, licença. senhoras. Um abraço para o Vitor. Gratas, um beijinho. Obrigada, Rui. Boa Beijinho. viagem. E, portanto, a rádio tem esta magia porque é uma companhia para muitos ouvintes. E nós vamos para o bloco publicitário das 21h30 e voltamos já de seguida. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, 21h34 e temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, Manuela. Boa noite, a vossa convidada que me está a faltar agora o nome. Risoleta. Risoleta. E para o Vítor, uma boa noite para todos. Boa noite, Beatriz. Estamos a falar com a Beatriz Henrique Hoje Moura. daqui fala é a Beatriz de Rio de Moro. Olha, eu não estou, pronto, não tenho estado assim a 100%, porque tive aqui um acidentezinho de percurso que irá ser ultrapassado. Esperemos que nada De de maneira grave. que não... Como? Esperemos que nada de grave. Sim, não, nada, penso eu que não. E então não tenho estado assim muito atenta, mas eu hoje tenho um motivo para entrar, e é um motivo muito pessoal. Porque eu, a semana passada, estava, portanto, como entrei, não é, disse um poema, e eu tinha aqui uma das minhas netas, porque eu tenho 2 netas e um neto, e tinha aqui uma das netas, que é a Sara, tem 9 anos. E depois de eu ter dito o poema, diz-me ela assim: vó, tu sabes que eu também tenho um poema? E eu assim, olha, foi pena não teres dito, e a avó tinha dito. Então, mas deixa lá que a avó para a próxima diz. E ela diz-me então, ao fim de um bocado, diz-me assim: vó, então não te esqueças, eu vou aqui escrever e tu não te esqueças de dizer o poema. E então eu não queria deixar de o dizer, Não porque eu achei podemos muita desiludir piada. a É uma Sara. criança com Abrimos 9 uma anos. exceção. E então ela diz assim: as nuvens que pairam no ar, só se vires manchas, haverá céu para avistar. Tenho dito. Muito bem. Parabéns à Sara, está a começar muito bem. Muito bem. Pronto, e eu achei tanta graça, porque ela escreveu... O segundo verso, as nuvens que param no ar, depois a seguir. Beatriz. Para no ar, só se vires manchas, Só se vires manchas, haverá céu para avistar. haverá céu para avistar. Que interessante. Com 9 Parabéns. anos. Agora as manchas não sei se serão as nuvens. Um beijinho para a Sara. Um beijinho para a Sara. E eu achei, porque eu disse para ela escrever, ela escreveu, e eu depois dizia ao Sara: agora diz lá o poema que tu disseste. E ela, sempre que eu lhe pedia para ela dizer o poema, ela dizia as mesmas palavras. Então ela que continua. Portanto, que ela faça tinha, mais. ela tinha as frases todas na ideia. Ela que continua. Que É para continua. continuar. Eu achei graça, não é? E eu assim, olha, eu vou ter que dizer. E ela diz: vó, tu não te esqueças de dizer. Quem sabe, Pronto, e eu cumpri. Quem sabe nós para o ano temos a Sara como participante no nosso livro aberto. Na nossa Olha, já que a coletânea. avó não tem jeito nenhum para escrever, olha... Mas tem jeito para ler. Exatamente, a neta escreve, participa como autora e depois a gente vai falando e queremos Eu leio. mais. Beatriz, foi um prazer ouvi-la. Pronto, olha, muito obrigada por estarem aí desse lado
e tudo bom. E não posso deixar de mandar um beijinho para o Sr. Rui Corval, que mais uma vez me ultrapassou. Ele anda com velocidade a mais. Anda com muita velocidade no caminhão. Anda, ele tem que ir um bocadinho mais devagar, tem que me deixar passar para a frente. Ou então foi a Beatriz que começou a vai de triciclo ou qualquer coisa assim. Pois, se calhar. Pronto, então olha, um beijinho para todos os nossos amigos que estão na escuta, Beatriz, boa noite. Obrigada. Tudo bom, Beatriz? e beijinho também para a convidada que eu tenho estado a ouvir e eu gosto de ouvir. E parabéns à sua neta. Muito obrigada. Ela que continua a escrever. Pronto, eu vou incentivá-la a isso. Claro. Olha, desenha ela muito bem. Está bem. Tem muito jeito para o desenho. Isso também é criatividade. É uma arte que ela tem. Eu oxalá não a perca. Claro que não vai perder. Obrigada, Beatriz, Um pela beijinho colaboração. e para todos os amigos. Um beijinho para os amigos que estão na escuta. Obrigada. Com Adeus, licença. obrigada. Boa noite. Até para a semana. Até adeus. para a semana. Até para a semana. Beatriz, que é uma ouvinte assidual deste programa desde as primeiras emissões, uma leitora que gosta muito de livros, e eu queria que talvez a Risoleta me lesse este excerto, pode ser, porque ainda não a ouvimos ler. Sim, portanto, isto é uma parte, portanto, é um excerto de ensaio do meu livro sobre o Agostinho da Silva, a literatura de Agostinho da Silva. Para além deste profundo interesse pela linguagem, Agostinho não é um escritor qualquer, nem comum, nem normal. Tal como tudo o que fez, o exercício da escrita revela dote e dom incomuns pela qualidade, pela abundância, pela diversidade, pela raridade, pela excepcionalidade. Como outros tocam instrumentos musicais, Agostinho é um tocador de palavras. A música está presente no seu discurso oral, mas também na escrita. O ritmo dá o tom. E cito: continuo convencido de que todos nós nascemos com uma partitura na cabeça. Depois, tantas vezes, ou porque nos faltou mestre de música, ou porque não encontramos piano à mão, vamos-nos entretendo a tocar coisas que não são da nossa partitura. Há então que fazer o esforço individual ou coletivo de achar o mestre e o piano que a partitura exige. Conseguido isso, devemos tornar-nos contagiosos. Fim de citação. Aparentemente nada lhe faltou, nem partitura, nem mestre, nem piano, nem esforço, nem contágio. A expressão é, a maior parte das vezes, poética, mesmo quando, pelo título, ou pelo tema, ou pelo género, tal não é esperado. É profundo e confessional, mesmo quando não parece. Tem, como poucos, um pudor da confissão e, no entanto, nada o faria supor. Quanto mais parece velar, e agora volto a citar, na realidade interessa-me pouco a minha vida, diz ele. Mais revela, e vice-versa. É o mestre do disfarce e, contudo, poucos há mais honestos do que ele na revelação. Na escrita como na oralidade, não se sente nunca hesitação no modo como expressa o que quer dizer. É como se a forma estivesse sempre pronta para o pensamento, como cúmplices perfeitos, e a metáfora sempre a postos para a emoção, para a conter, reter e velar, e assim lhe dar ainda mais força. Portanto, este texto é retirado da introdução que eu fiz ao meu livro sobre a literatura do Agostinho da Silva, da Zéfiro. Muito, muito bom esse texto, e nós temos mais alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana Coelho, Risoleta, Vítor e outra senhora que eu agora não me lembro. Manuela. Boa noite. Boa noite. Essa voz também é facilmente reconhecível. Pois é. E amantes e falantes desta maravilhosa língua, que é a língua portuguesa. Risoleta, eu não podia deixar de, estando aí, a Risoleta, de dar uma palavrinha. Muito obrigada, Francisco. É verdade, desde Setúbal que nós não nos encontramos. Encontramos em Setúbal no colóquio sobre o Bocage. Exatamente. E lá continua a divulgar o Fernando Pessoa. E muito também bem. temos o António Telmo com o João Tavares, o Pedro Cino, o Luís Paixão, o Roque Oliveira, o António Canho Franco, o Pedro Martins, que está a publicar toda a obra completa, que já vai no 10º volume. Exatamente, cá estamos. Exato. E outros. Olha, então, porque há mais pessoas, Ana Coelho, os meus parabéns agora em direto por essa iniciativa desse programa, que eu acho que é um marco qualidade em frente, parabéns.
Risoleta, eu já mandei um e-mail, era a única coisa que eu tinha, a ver se trocamos números de telefone para encetarmos outras caminhadas que nós temos, e vou passar à Ana, não se importam que utilize o mesmo telefonema 2 em 1, pode ser? Exatamente, o Francisco tem um livro para receber, E depois nós combinamos, não se preocupe. Dois livros para receber da Risoleta. Não gastamos tempo aqui, vou passar à Ana. Vamos, sim. Um beijinho, um abraço a todos. Obrigada. Ok. Boa noite. Obrigada. O Francisco vai passar à Ana Freitas. Muito bem. À Ana Freitas. Então, boa noite. Muitos parabéns, Ana, muitos parabéns. Muito obrigada. Boa noite, Ana. Muito obrigada. Então, olha, primeiro que tudo, os parabéns. A Ana já sabe que é um programa que eu admiro e que, de facto, tem este condão de divulgar a literatura e poesia, tudo que é de bom. E hoje, especificamente, com a Risoleta Pedro Pinto, eu fiquei muito feliz por saber, como disse, é uma pessoa que eu admiro do ponto de vista literário há muitos anos. Os teus trabalhos são de uma profundidade muito grande, muito diversa, e eu admiro muito isso. Também fui professora, pronto, se calhar também temos isso em comum. E de facto, fiquei muito contente, não estava a contar, como é óbvio, né? Mas não posso deixar de dizer que fiquei muito contente, sobretudo por ter sido sob os critérios de Risoleta Pedro Pinto. Muito obrigada a todos. E até outro dia. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelos livros. Muito obrigada. Obrigada, eles seguirão. Exatamente. Obrigada, Ana, pela tua colaboração. E a Ana Freitas, vamos passar aqui a publicidade, faz mensalmente um poema na Vila, em Coruche. Ana, fala só um bocadinho deste projeto assim, rapidamente. Eu, se calhar, até me atrevia já a dizer à Risoleta Pedro Pinto que um dia gostaria de... Mas é que eu estava a pensar nisso. Claro. Portanto, é muito, assim, este projeto está a caminho do seu 8º ano e temos uma média de 60 pessoas, temos quase sempre um convidado, ainda que não seja obrigatório, mas as pessoas gostam de vir a Coruche e divulgamos, sobretudo, a poesia na língua portuguesa. Portanto, é o nosso objetivo, é divulgar a língua portuguesa. Muito bem, parabéns. Vamos adicionar ao grupo Poema na Vila a Risoleta, para ela também tomar conhecimento destas sessões, e de facto acho que é uma autora, estava-me a passar mesmo isso na ideia, que seria uma boa autora. E sim, fica... vamos combinar. E são... lançar aqui o rap da Risoleta para um dia vir ter aqui a uma nossa sessão. É uma questão de combinarmos. E são sempre sessões muito agradáveis, muito acolhedoras, a mentora do projeto é a Ana Freitas, e são sessões que eu gostava de ir mais vezes que aquelas que vou. Mas pronto, Ana, estás de parabéns, obrigada. Obrigada, um beijinho grande para todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Com licença, Ana Freitas e Francisco Queiroz, 2 em 1, que isto é difícil ligar para cá, portanto tem que ser assim. E o Francisco já a semana passada nos queria ligar porque ele participou connosco com um pseudónimo e de um e-mail para não sabermos quem era, mas depois não conseguiu, tentou muitas vezes e não conseguiu. Vamos então agora ouvir a Manuela a ler um trabalho da Risoleta. Vi um louco pela rua com uma cara que era a tua. Vi um louco à minha porta transportando uma retorta. Vi um louco no cinema ao lado de uma morena. Sentada no meu quintal estava a ler o jornal. Vi o louco à minha mesa a comer a sobremesa. Senti-o na minha cama vestido com o meu pijama. Estava na manhã fria a sair da poesia. E depois, em tarde amena, quase a entrar no poema. Hoje vi-o de manhã, a falar com a mamã e a comer uma romã. Mais tarde estava em Marvila, levando a minha mochila. Foi então que me ocorreu que esse tal louco era eu. Alguns destes poemas do Cantarolares foram escritos quando os meus filhos ainda eram pequeninos. Foram publicados há pouco tempo, mas eram poemas que eu para lá tinha e que eu testava com eles, eu lia-lhes os poemas. Eles gostavam. Sim. Vamos então ouvir mais alguém que temos do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Beijinho para o Vítor, para a Manuela, para a Risoleta. Tenho estado a gostar muito do programa. Ela é uma excelente pessoa. Eu estou a aprender muito com ela, todos nós aprendemos, e o programa está ótimo.
Muito obrigada. Ficaste em terceiro lugar neste. Tens 2 livros para receber. É verdade, eu estou muito feliz. Claro que estás. E nós também por Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Parabéns. Obrigada. Ana Nunes da Mata. Muitos parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho fantástico, com tantos livros publicados, merece todo o carinho de todos nós. Muito obrigada. E vais gostar de um dia conhecer a Risoleta ao vivo. Vou com certeza. Vais. Posso interferir aqui? Ana, estás a ouvir bem? Estou. Então ouve o seguinte. Eu conheci a Ana Nunes da Mata em 2015. Portanto, eu escrevia e ela lia. Exato. Apenas lia. Este apenas não quer dizer que lesse pouco. Lia muito. Mas era apenas leitora. E eu lembrei-me daquilo que a Risoleta contou, que também era leitora. Só depois é que começou a escrever, aventurou-se. Neste momento, esta nossa amiga está a ter um crescimento. A primeira vez, desculpa, Vitória, interromper-te. A primeira vez que ela participou foi na primeira coletânea Livro Aberto. Exatamente. Que, aliás, um dos jingles que nós passamos é que as gavetas se abram, e ela abriu a gaveta, mas ultimamente tem tido um crescimento linguístico. Está a ir no bom caminho, Ana. Estás a ir no bom caminho. Portanto, isto é para, de facto, valorizar o que ela está a fazer, porque merece ser valorizada. E está aqui mais um exemplo de que, lendo, se quisermos, se partirmos para essa viagem, também se consegue escrever. E bem. Sim, é muito importante. É muito a leitura. A leitura é parabéns. Muito importante. Muito obrigada, Vitor. Ana, mais alguma coisa que queiras dizer à nossa convidada? Não, gostava muito de ler um poema dela, mas não consigo, porque ouço o rádio ou leio. Mas é para lhe dar os parabéns, ela merece, uma pessoa fantástica, eu adoro o programa, adorei o programa, tenho estado a ouvir e não perdi uma palavra hoje. E ela está mesmo de parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada. Tem uma biografia imensa, é uma coisa fantástica, e muitos parabéns. E uma simplicidade muito grande. É verdade. Uma pessoa dessas, na verdade, com uma simplicidade, não há palavras, uma pessoa fantástica. É isso, mais a descobrir sobre esta autora. Um beijinho, Ana, obrigada pela participação. Um beijinho e muito sucesso pela sua vida fora. Obrigada, boa noite. Beijinho, Ana, boa Beijinho, noite. Ana. Olha, Ana, somos nós que devemos entregar os livros. Somos nós que entregamos os livros. Está bem, muito obrigada. Prepara o jantar. Até já, um beijinho, Beijo, Ana. Ana. Tchau. São muitos, era isso que nós falávamos da rubrica, porque há autores que começaram há mais tempo, outros há menos tempo, portanto nós temos aqui vários patamares de experiências, mas todos muito de parabéns. Nós vamos aqui mais um bocadinho a este livro, porque temos 7 minutos de programa, vamos a este recente bebê, e eu quero dar os parabéns à editora, porque eu acho que quase todos nós somos assim, mas eu ligo muito a pormenores, ao toque do livro, há aquelas coisas que algumas pessoas, e estou-me a lembrar de uma pessoa específica quando eu faço isto nas coletâneas, que diz, mas para que é essa mariquice? Estas mariquices que engrandecem o livro. Em todas as páginas há um cãozinho, ao lado do número de página. E não só, no fim de cada capítulo. No fim de cada capítulo também. Portanto, é um livro que graficamente, esteticamente, e isto é um trabalho que é a editora que faz, a foto aqui das autoras no início do livro, a editora está de parabéns. E foi, tenho que dizer uma outra coisa, foi uma das editoras que já têm vindo aqui convidados, até que as editoras pediram para nós trazermos, e foi uma das editoras que mais divulgou a vinda da autora ao programa. Ainda há 15 minutos antes do programa começar, estava uma publicação na página da Sem Nome a dizer, daqui a pouco a Risoleta irá estar. Portanto, isto é gratificante, portanto, as edições Sem Nome estão de parabéns. E este trabalho, como assinalou, a qualidade gráfica do trabalho é realmente notável. A simplicidade da capa, mas depois um pormenor que enriquece. Isto é comum a todos os livros da editora. Portanto, está de parabéns a editora. Esta lombada, que não é uma lombada,
era próprio dos livros de que há uns anos atrás, que tinha uma proteção. Sim, sim. Sim. Exatamente, porque tem o grafismo. Provavelmente ele teve uma ideia, talvez porque o livro vá também contar um bocadinho da história lá mais atrás. Também com livros antigos. Exatamente, portanto, que esta história não é só sobre o passado, pelo daquilo que eu me apercebi, pois não? Não. Ela através. Começa há 8.000 anos e vem até agora, até ao futuro. Até projeta-se já. Que a coautora também já nos fala nas redes sociais e nas redes sociais, sim, e num bebê que já está dentro de uma barriguinha e que há de nascer. De uma menina que é personagem aqui da história. Da história. Que também vem a caminho. Também vem a caminho. Não é só o caminho que vem a caminho, há mais a caminho. Há mais a caminho. Neste livro, este livro merece vir a Alenquer. Espero bem que sim, que consigamos fazer uma apresentação aqui em Alenquer, até porque é muito dedicado a Alenquer. Mas fala aqui o Cicerone. O Cicerone era um cão que, quando eu vivi em Alenquer, entre os 2 e os 8 anos, como já disse, ia receber as excursões, os excursionistas que chegavam para visitar a Sãozinha, o túmulo da Sãozinha, que era a filha de um médico que morreu. Nunca foi santa, mas foi muito... Sim, as pessoas diziam que ela fazia milagres, testemunhavam. Exatamente. Portanto, criou uma grande devoção em torno dela e vinham excursões, caminhonetas com pessoas. E então este Cicerone era um cão que ia esperar as pessoas. As caminhonetas paravam aqui no Largo da Câmara, eu vivia numa casa que dava para o largo, portanto via isso, e ele conduzia as pessoas até ao túmulo da Sãozinha. Ao túmulo da Sãozinha, que é perto da igreja de São Francisco. Sim, no alto da Alenquer. É no cemitério antigo, que fica ali perto da igreja de São Francisco. Onde era a minha primeira casa. A minha primeira casa era aí também para esse lado. Então, eu juntei aqui este cão com o Alão, com o cão de Muge, com os meus cães, com todos os outros cães que eu conheci e que conheço, e no fundo é também uma homenagem e um voto de gratidão aos animais que nos acompanham, não é? E que dedicam as suas vidas aos humanos de uma forma totalmente desinteressada. Será descabido, passa a brincadeira, dizer que todo cão merece um dono de raça? Eu penso que cada vez mais... Não sei se todos têm essa mas sorte. Que merece. Por acaso há um cão aqui nesta história que, coitadinho, não tem assim tanta sorte. Mas pronto, mas o dono está neste momento em recuperação. A Clarissa Cicerone Dalão tomou a responsabilidade de o reabilitar e, portanto, penso que as coisas irão mudar. Este livro terá mais alguma continuação ou não? Não sei. Não sei. As coisas acontecem quando têm que acontecer. Mas é um livro que estou bastante curiosa para o ler, não tive tempo antes de... Mas gostava de saber. Sim, e darei a opinião. E penso que os nossos ouvintes também ficaram com vontade. A vontade de Alão pode ser adquirida através das edições sem nome. A maior parte das pessoas acompanham-nos no Facebook, mas também se pesquisarem no Google também conseguem encontrar as edições sem nome. Uma página, um site. Uma editora que eu tenho já visto outros trabalhos e que também admiro bastante, muito, muito dedicado, uma editora que está de parabéns. Portanto, este livro é um livro a adquirir, principalmente aqui pelos alenquerenses, mas não só, porque passa aqui esta mensagem que nos diz aqui na contracapa. É um livro sobre pessoas humanos e não humanos, mas nunca desumanos. Portanto, nós todos precisamos destas mensagens, precisamos todos ser humanos. Essencialmente nós pessoas temos que e às vezes aprendemos isso um bocadinho com os animais, curiosamente, paradoxalmente aprendemos com os animais a sermos mais humanos. Este livro é um jardim de metáforas. Exatamente. Tivemos na semana passada, o tema andou à volta das metáforas. Das metáforas. E esta é uma metáfora, se quisermos. Sim, de alguma forma. Sim, de alguma forma. Sim.
mas com toda a certeza muito simbólico, sim. Muito enriquecedor para todos nós. Nós ainda iremos ouvir falar mais da Risolete. Espero que um dia vá a Cruz ao Poema da Vila e que eu consiga ir, porque são sessões muito boas, não são, Vítor? Sim, Também já lá, várias vezes. ultimamente não tenho conseguido ir, porque estas agendas às vezes são complicadas, mas aprecio imenso. imenso. Não é propriamente já... Pronto, e aprecio imenso o trabalho que a Ana tem dedicado, 8 anos, mensalmente. Portanto, é um trabalho de dedicação, de coração, e também é uma autora que também sempre nos tem apoiado desde o início nas nossas iniciativas também. Estamos em sintonia, é esta sintonia que nos faz bem. E o Francisco também. O Francisco também, sim, o Francisco são dois também. em um, como há pouco se disse, e bem dito. Dito bem. Risoleta, estamos mesmo a terminar. Alguma coisa que tenha ficado por dizer que nós ficamos com muito por dizer, porque até tínhamos sim, aqui claro, textos. há sempre coisas para dizer. Tenho pena que não haja tempo para passar o Conquista na canção. Mas eu que me esqueci. Mas talvez ainda se consiga pôr aqui um bocadinho. Vamos lá ver. Pode não dar tudo, mas vamos tentar. Mas é melhor começar a fazer já a despedida depois. Sim, depois já, depois já não nos despedimos. Pronto. Acho que agora é mais importante ouvir a canção, que é muito bonita. O Jorge é um compositor. Hoje sonhei com lilazes no teu corpo suspensos em mim, na pele corriam as cores e na face um riso de jasmim. Hoje eu sonhei que sonhava e no sonho dizia: vem doce jardineiro ao meu jardim, abro para ti